Bom, pessoal, boa noite. Vamos iniciar o nosso primeiro painel do Private Experience. É um dia muito feliz para nós da Terra Investimentos. Nós estamos comemorando aí nosso aniversário de 13 anos. Então, antes de iniciar esse painel de renda variável, no qual a gente vai falar bastante de cenário macro, de perspectiva da Bolsa, eu gostaria de agradecer a todos os clientes, amigos, parceiros que estão junto conosco aí nessa trajetória da Terra nos últimos anos. São 13 anos buscando ajudar as pessoas a investir melhor. Então, nada mais representativo num aniversário da Terra do que a gente continuar transmitindo conhecimento. Foi assim que o Rafael e o Luiz começaram lá em 2008, com foco na educação dos investidores, e é nisso que a gente acredita. A gente acredita em educação, não só no mercado financeiro, mas para melhorar toda a sociedade, né? Então, por isso, a gente montou um painel, uma verdadeira seleção. Acho que assim, a gente contou com a boa vontade dos gestores, do Luiz, do João Braga, da Sara, do Rafi. Acho que foi a seleção que a gente montou no início. A gente quer essas 4 pessoas para o painel e os 4 aceitaram, então a gente fica muito feliz de contar com a presença de todos. Acho que tem muita informação de qualidade para a gente acessar nessa noite. Então, primeiramente, o Matheus, que é um outro assessor de renda variável aqui da mesa, estará comigo nessa jornada, nessa mesa redonda. Boa noite, Matheus. Boa noite, Gabriel. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo, clientes, aos próprios gestores, né, participantes aqui da live. É prazer estar aqui para a gente conversar bastante sobre isso. A renda variável, a macroeconomia, e fica bastante informação. Legal, Matheus. Assim, já sem nos prolongar muito, porque a ideia é ouvir o que esses feras do mercado financeiro têm para passar para a gente. Tenho o prazer imenso de começar apresentando os nossos participantes da mesa de renda variável. Gostaria de começar apresentando a Sara Delfim. A Sara é sócia e gestora da Dália Capital. A Dália é uma asset muito parceira da Terra também. Recentemente a gente fez um evento com o Zé Rocha. Então, assim, agradeço demais a presença da Sara. Boa noite, Sara. Prazer ter você aqui conosco. Tudo bem? Boa noite. Eu que agradeço o convite. Um prazer estar aqui com vocês. Também conosco nessa noite, o sócio fundador e gestor da Incor, uma das mais novas assets que a gente tem aí na Faria Lima. Prazer imenso, João, receber você aqui conosco. Boa noite, João. Um prazer, o prazer é todo meu, ainda mais rodeado de amigos. Perfeito, assim, o João que já esteve conosco em outras vezes, desde a época da XP Asset ainda, né? E agora nessa nova empreitada aí, começando a Incor. Seguindo as nossas apresentações, também uma figura conhecida dos nossos clientes. A gente fez um evento recentemente, em uma palestra da Terra, o Luiz Felipe Amaral, sócio fundador da Equitas. Boa noite, Luiz. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite aí. Prazer enorme bater esse papo com vocês. E por fim, outro parceiro de longa data da Terra, já esteve em nossos eventos, está super presente até no nosso dia a dia, com suas brilhantes análises, presentes em todos os nossos domingos também, né, no domingo com o Rafi. Rafael Figueiredo, sócio e analista da Eleven. Boa noite, Rafi. Grande Gabriel, Matheus, a todos os assessores da Terra, um grande abraço. Obrigado pelo convite, rodeado de pessoas extraordinárias aqui. Espero poder contribuir um pouquinho também com a turma aí. Legal. Bom, vamos já dar início, então, ao nosso bate-papo de mercado financeiro, falar um pouco da renda variável. E eu gostaria de começar esse bate-papo falando um pouquinho da economia global. A gente teve um cenário de forte recuperação econômica mundial, depois daquele período mais complicado do mês de março do ano passado. Essa recuperação ela veio atrelada a uma forte injeção de estímulos monetários, então, assim, uma vacinação bastante avançada que a gente já chega, estímulos bastante positivos, assim, talvez um pouco exagerados, né? A gente viu Estados Unidos, por exemplo, dobrando o balanço do ano passado, e agora a inflação começa a incomodar um pouco, né? A inflação começa a incomodar um pouco mais. Essa inflação a gente pode até dizer que é o resultado de uma história positiva, de crescimento, de recuperação econômica, mas preocupa cada vez mais os agentes do mercado. Então, começando pela Sara, eu gostaria de ouvir a opinião de todos sobre o assunto, mas como vocês enxergam esse movimento inflacionário? Aquela pergunta que todo o mercado está fazendo nesse momento. Se é uma inflação mais temporária,
se é por conta desse choque de oferta global que a gente teve no ano passado, ou se acredita, né, a Dália acredita num processo inflacionário mais estrutural. Tá bom, vamos lá. O duro de ser mulher é que é o ladies first, né? A gente acaba começando aí o debate, mas depois aí espero que os meninos também complementem, assim, espero que as visões sejam convergentes. Assim, no geral, sobre o mundo, a gente tem uma cabeça relativamente otimista, assim, né? A gente está vendo Estados Unidos com previsão de crescimento de PIB de 7% esse ano, China também crescendo, então o mundo crescendo de forma coordenada, a Europa um pouco menos, mas crescendo, e a gente aqui no Brasil também com dados mais positivos do que o esperado em relação a crescimento. E aí vem a dúvida, né, se um crescimento tão forte, de fato, pode ter, né, um impacto na inflação e como que isso impacta depois juros e o crescimento à frente. A gente acha que essa inflação hoje ela é um pouco mais transitória do que estrutural, né? E por que transitória? Obviamente, a gente saiu de uma grande crise, acho que a maior crise da história recente, onde você teve um grande choque, né, de oferta e demanda. E claro, até a cadeia se normalizar, até a gente ter esse tempo para se normalizar, de fato você vai ter uma pressão sobre alguns setores, sobre algumas matérias-primas, e isso pode pressionar a inflação, sim. O porquê que estruturalmente a gente não se preocupa com a inflação? A gente acha que tem forças estruturais que são deflacionárias. A primeira delas seria a demografia, né? Hoje a população do mundo vive mais, ela envelhece. Então, o que acontece com uma população que envelhece? Ela gera menos riqueza e ela também consome menos. Quando a gente olha para a Europa, para o Japão, que há décadas, né, tem taxa de juro negativa, para estimular o crescimento, só que também não tem crescimento e não tem inflação. Por quê? Porque a população da Europa, a população do Japão envelheceu, então consome menos. Então, com as pessoas vivendo mais, a gente acha que estruturalmente é uma pressão deflacionária. A segunda pressão deflacionária, na nossa visão, é também a tecnologia, né? Quando a gente vê drones fazendo entregas, entregando pizza, isso tem uma pressão deflacionária, principalmente quando a gente olha para Estados Unidos, né? 3% da mão de obra empregada lá é de caminhoneiros. Então, você tem a tecnologia trabalhando a favor da eficiência, da produtividade, de menos uso, né, de mão de obra, então, consequentemente, ao longo do tempo, tem uma pressão deflacionária. E a terceira, que a gente pode usar como argumento também de deflação, seria a própria questão do endividamento, né, das pessoas, das empresas e dos próprios governos, né? A gente teve uma bazuca de incentivo fiscal pelo mundo, os governos estão, de fato, mais endividados. Então, quando você tem pessoas e governos com limite de gastos, que não podem se endividar mais, você tem um estímulo menor ao consumo. Então, acho que essas três forças estruturais são deflacionárias. No curto prazo, de fato, a inflação ela vem subindo, né, principalmente aqui no Brasil, mas a gente acha que com o tempo as coisas vão se acomodar. A gente ainda tem um desemprego muito alto no Brasil, né, 13, 14%. Então, é uma questão de tempo, assim, a gente não fica tão preocupado, não. Perfeito. Vou passar a bola para o Luiz. É um pouco disso, Luiz. Assim, o mundo vivia um movimento de deflação em alguns países, principalmente os mais desenvolvidos. É um choque transitório e vai voltar para esse movimento, como a Sara falou. Como que vocês acreditam aí na Equitas? Olha, a gente acha que tem, enfim, está num momento muito específico, né, de retomada e recuperação de uma crise aguda que aconteceu ano passado. Então, economias centrais aí crescendo, economias também emergentes crescendo de forma síncrona. Um momento que você teve ruptura em oferta e demanda. E nesse momento de recuperação é natural que tenha aqui um certo descasamento entre a capacidade de oferta e demanda e gere alguma pressão inflacionária. Então, isso seria o argumento a favor de uma
enfim, uma pressão transitória. Tem, junto disso, um estímulo enorme que foi dado nas economias, em várias economias, né, mercados emergentes. O Brasil foi muito forte, até comparado com mercados emergentes, foi parecido com o estímulo que se deu em mercados mais desenvolvidos. Os Estados Unidos chama atenção, o tipo de estímulo que se deu lá. Eu me preocupo um pouco com o exagero. Acho que não me parece que tem a necessidade de um movimento tão forte, o que leva a economia americana a crescer 7%, como a Sara comentou, e ano que vem, possivelmente também, um crescimento bem forte. O crescimento é bom, né? Todo mundo é a favor do crescimento, mas tem aqui o outro lado, que você não ter que não cair numa situação de ajuste de juros para equilibrar a oferta e demanda. Me parece que tem um pouco de exagero. A gente não precisava estar numa situação dessa dúvida toda, né? O estímulo foi grande, eu acho que demais. Acho que dava para a gente ter uma recuperação com um pouquinho mais de parcimônia nesses estímulos. Então, assim, eu diria que uma situação com um pouco mais de risco, mas não tem nenhuma razão para achar que apesar desse risco, que estruturalmente a gente vai ter um problema de inflação para frente. As tendências são as mesmas, né? Algumas foram aceleradas aí, mas a questão de tecnologia que tem impacto em produtividade tem sido muito relevante em várias economias. Estados Unidos é bem claro, lá está batendo recordes de taxa de desemprego cada vez mais baixa, ainda assim sem gerar pressão inflacionária. Isso tudo indica que é uma das consequências aqui do desenvolvimento tecnológico que vem acontecendo nos últimos anos. Isso deveria continuar para frente. Perfeito, e até hoje a gente teve mais uma reunião do FONC, a gente vê desde a última, e até chamando o João Braga aí para a conversa, no comentário mensal, no último comentário mensal da Encore, o João falou sobre isso, desde a última reunião do FONC, onde eles tiveram uma posição um pouco mais cautelosa com relação à inflação, a gente viu até um movimento das curvas mais curtas subindo um pouquinho, das mais longas ficando um pouco mais flat. Então, é um movimento da curva ficar menos inclinada. É um movimento do mercado, então, precificando que é um movimento de curto prazo mesmo dessa inflação. É a resposta do mercado. O FONC está mais cauteloso, vamos controlar a inflação, e o mercado já imaginando que não é um problema de longo prazo. Mais ou menos, galera. Vamos lá. É isso. Só para complementar, eu concordo demais com o que tanto o Luiz Felipe quanto a Sara falaram. E só para complementar, engraçado, eu concordo 100% com o Luiz Felipe que teve um exagero, né? Enfim, talvez nos estímulos e tal. E aí eu fico pensando, mas por quê, né? Então, só para tentar agregar de por que eu acho que poderia ter tido isso, né? Na verdade, inflação é um problema amplamente conhecido. Tem biografia pra caramba, tem livro pra caramba. A gente no Brasil, então, entende muito, muito, muito disso aqui, né? Porque tivemos nossos próprios problemas em relação a isso e tal. Já uma pandemia, né? Uma coisa parada uma vez, assim, do que aconteceu, não é tão conhecido, não é tão entendido, não é tão fácil de saber o que vai acontecer. Então, acho que esse exagero aí que deu, e eu concordo que teve, pode ter sido transformar um problema desconhecido em um problema conhecido, simples como isso, né? Me parece que foi um pouco nessa linha esse excesso de estímulo, tudo isso acelera agora, porque vai saber o que vai dar, se a gente vai estar numa recessão horrível, ou se retroalimenta, sei lá o que é. Eu não quero virar estatística, eu não quero virar livro, então vamos transformar para o livro que já existe. Eu acho que foi um pouco disso. Entrando na questão do FONC, aí vem bem a virada do dovish para o hawkish, né, que foi aconteceu na última reunião. Hoje não, hoje foi mais tranquilo, mas na última reunião, isso foi muito curioso, né, porque a gente aqui gosta muito de umas teses de growth, né, de crescimento, e que são diretamente impactadas negativamente
se a curva empina, né? Se os juros longos sobem, né? Porque como você tem um crescimento muito grande, o valor está lá na frente, se o juro lá na frente sobe, a coisa sofre, né? Então, de manhã, naquele dia lá, você perguntar assim, João, você quer que o Fed seja hawk, né? Ou seja, se mostre preocupado com a inflação, ou não, que ele fale que é transitória, seja dovish? Óbvio que eu quero que seja dovish, porque senão eu vou me ferrar aqui na carteira. Aí o que aconteceu foi a coisa mais curiosa, né? Porque o Fed, que foi exatamente o que você disse, o Fed foi hawkish, falou assim, não, existe sim essa preocupação, não é que a gente está ignorando, não. E aí eu falei, meu Deus do céu, vou me ferrar aqui. E acabou acontecendo o contrário. A interpretação do mercado foi, legal, porque que vai ter inflação, não tem muita dúvida, né? O que estava esquisito era o negacionismo do Fed, tipo, é só ver o CPI lá, só ver os dados de inflação que você vê, que a inflação lá. É óbvio que tem, mas é carro usado, que subiu muito, mas assim, mas tá lá, a inflação está acontecendo, né? Então o mercado recebeu bem o fato de o Fed ter se preocupado com isso. Se o Fed se preocupou, significa que tem chance de melhorar. Se tem chance de melhorar, você aumenta o juro curto, porque significa que eles vão atuar, e cai o juro longo, porque não tem menos risco de problema fiscal, ou uma coisa muito séria, e tem que fazer isso um pouco mais lá na frente. Isso acabou sendo bom para as empresas de crescimento e para a minha carteira. Então, como é que o mercado é, né? Às vezes a gente torce para uma coisa, vem a exato oposta e acaba sendo bom. Então foi um pouco disso. Dado que o Fed se preocupa, é bom. E não é transitória, mas sim eles devem fazer alguma coisa para não deixar isso virar um problema muito grande. Eu acho que foi assim que eu li. Perfeito. Rafi, é isso, assim, o que um pouco do que cada um falou, assim, de o movimento não preocupa tanto a longo prazo, tem o Fed operando, hoje foi mais tranquilo, eles vão continuar recomprando 120 bi de dólares, vão continuar com os juros baixos por mais tempo. Então, como que você enxerga todo esse movimento do mercado inflacionário no mundo? Então, Gabriel, depois desses feras falando, sei pouca coisa para complementar, afinal de contas, a Sara iniciou bem, o Braga foi lá e deu uma lacrada bonita, fechou o assunto. A minha contribuição aqui para esse tipo de assunto, pegando um pouco do comentário da Sara, né? A gente aqui, quando vai discutir inflação, a gente bota o argumento da tecnologia, e ela deu o exemplo dos drones, e tem diversos outros exemplos que são deflacionários e que estão numa aceleração ampla. Então, você combate isso lá na frente. E aí, por outro lado, você tem um mercado, que aí essa é a minha contribuição para essa pauta, que a gente está vivendo os novos livros de história e de economia e de quantitative easing, né, em tempo real, ao vivo. A gente está escrevendo a história on time, porque o tamanho dos estímulos que estão acontecendo e a maneira como o próprio Banco Central, os bancos centrais de maneira coordenada fizeram, é sem precedente. Então, a grande discussão que até agora algumas pessoas já vêm levantando são as consequências disso lá na frente. E aí, na minha opinião, o que está acontecendo é que estão pegando assuntos que já são conhecidos e que estão aí, que todo o mundo conhece, e a inflação é uma delas, para tensionar algumas coisas que as pessoas não sabem, que é exatamente a consequência desse tamanho estímulo sobre os mercados e o que isso vai trazer lá na frente. E aí o que está acontecendo, hoje estão pegando a inflação, daqui a pouco vão pegar outras variáveis para ficar ali balizando. E aí você vê um mercado, um amplo movimento de tendência, acumulando ali uma criação de riqueza, valor, e ao longo do tempo de maneira estupenda, e assim, não cai, e do comportamento, do ponto de vista do preço, qualquer queda brusca, você vê que está lá o paizão, a mãezona do Banco Central para sustentar, e ele recupera, a violência de recuperação está muito forte, então isso vai minando a psicologia das pessoas, do mundo inteiro, e aí vai tensionando esses assuntos. Então, eu concluo dizendo que acho que o mercado está exagerando, ele está pedindo para o Fed falar alguma coisa que o mercado quer ouvir, o Fed alivia um pouco, mas ele está muito convicto, né, da fase transitória,
bateu o pé hoje novamente, inclusive na própria coletiva. O Jerome Powell, né, ele insistiu em dizer, puxa, não me façam essas perguntas de que variáveis eu estou olhando, porque não é nem a hora de olhar isso, né? Não está na hora, né? Então, é uma coisa que o próprio mercado está criando, e aí eu acho que tem os seus exageros. Eu acho que a boa discussão mesmo são as consequências disso, desses estímulos inteiros, lá na frente, e aí, como o mercado não sabe, ele fica ali, tensionando os assuntos inteiros. Perfeito, perfeito. Vou chamar agora o Mateusão para a conversa também. Mateus, depois dessas excelentes explicações, ainda restou alguma dúvida sobre esse tema? Quer fazer alguma observação? Que aula, né, dos quatro palestrantes. Ficou uma certa dúvida, logo depois que a Sara falou, a gente teve uma ponderação sobre se a inflação é transitória ou não. E a inflação, que os convidados falaram, é transitória. A Sara até elencou alguns motivos, como o envelhecimento da população, a tecnologia, mas esses são fatores que impactam num prazo muito longo, né, no longo prazo na economia. E a pergunta que fica é quanto tempo na avaliação de vocês, não querendo ser muito exato, né, mas quanto tempo seria transitório? A gente já está esse ano, esses primeiros 6, 7 meses do ano foram de elevação na inflação. A gente pode esperar isso nos próximos 6 meses e ainda está tudo bem, ainda é transitório na avaliação de vocês? Ou isso já deve começar a se arrefecer lá para, né, enfim, no meio desse ano ou ainda no começo do ano que vem? Como vocês veem o quanto é transitório nesse caso? Se eu puder começar, assim, quando a gente fala transitório, também não é que vai se resolver em 1, 2 meses, né? Mas eu acho que, olhando para frente, acho que, sei lá, nos próximos 12 meses, pelo que a gente conversa com outros setores, outras empresas, inclusive lá fora, as coisas parecem que vão se acomodar nos próximos 12 meses, né? Acho que como o Braga falou, né, a questão das montadoras, você não tem nem carro novo e aí o preço do usado explodiu e pegou na inflação aqui no Brasil e lá fora. Dizem, né, obviamente existe risco que nos próximos 12 meses essa cadeia, né, de semicondutores vai começar a se normalizar e as montadoras podem voltar a ter um ritmo de produção mais estável. Isso verdade também para outros setores por aí afora. Então, eu acho que os bancos centrais, eles não estão olhando para o próximo mês, para os próximos 2 meses, que eles estão olhando para uma janela de 6 a 12 meses, e a expectativa é de que as coisas se acomodem, né? Quando a gente pensa em Brasil, por exemplo, que os economistas gostam de falar, né, do hiato do produto, né, a capacidade de produção que o país tem versus o que de fato está sendo produzido. Esse hiato ainda tem uma gordura boa, assim, dá para a gente continuar crescendo com a capacidade instalada que a gente tem. Então, o problema realmente é pontualmente em alguns setores, em algumas cadeias de produção, que está pegando mesmo por falta de capacidade de oferta. Eu não sei se o Luiz Felipe e o Braga concordam, mas a tendência é que se normalize, né? Daqui, assim, acho que a gente passou pelo pior e daqui para frente as coisas se acomodam e vão se arrefecendo, assim, tudo mais constante, né? Não assumindo aí nenhum outro grande evento que possa trazer uma nova variável, né? Na fórmula aí de normalização, mas eu acho que a tendência é de melhorar. Eu posso aqui seguir. Eu concordo com a Sara. Eu acho que a tendência é essa mesmo. Eu só tenho eu me arrisco muito só com a questão do cravar em timing disso aí, tá? Eu acho que é possível que, como a gente está num momento único, foi bem como o João pontuou, e tem muita dúvida em relação ao que é o ritmo de retomada, de normalização, vamos dizer assim, e teve impacto, está tendo impacto em cadeia de suprimento, está tendo impacto no mercado de trabalho importante, em preços de commodities e relações entre moedas. Então, esse negócio
A gente não tem aqui, me arrisco muito a dizer se vai ser 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, enfim, mas tendência, eu concordo, qualitativamente é de voltar para a normalidade, né? Tirar um pouco desse efeito pontual aqui mais transitório. Perfeito. Acho que entrando assim dentro desse cenário de inflação mais alta a curto prazo, enfim, de uma tendência, então, assim, de uma diminuição ao longo do tempo, eu gostaria de entender um pouco como vocês enxergam, e já vou começar com o Luiz Felipe, que terminou a fala, as empresas ligadas à tecnologia, as empresas ligadas a crescimento de uma maneira geral. A gente sabe que uma possibilidade de uma curva de juros mais longas crescendo, assim, abrindo um pouco, traz assim uma instabilidade para o setor. A gente, quando traz as empresas de crescimento a valor presente, o resultado está lá na frente, a gente puxa para trás. Isso diminui muito os valores das empresas de tecnologia. Então, como vocês enxergam as Big Techs nesse cenário? Você resumiu, assim, o comportamento das ações de curto prazo é exatamente esse que você resumiu. Assim, as empresas de tecnologia, elas têm uma dependência, uma expectativa de crescimento, e é o principal elemento que comanda esses valuations dessas empresas, é a expectativa de crescimento muito forte. Então, os fluxos de caixa futuros, né, daqui a 10 anos, são muito mais representativos para a composição do valor da empresa, das ações, do que empresas que crescem menos e geram mais caixa no curto prazo. Então, os durations mais longos são mais sensíveis à flutuação de taxa de juros, né, de longo prazo. Então, é isso. E a relação tem sido direta, né? Lá fora, a gente teve um movimento forte ali, meio de fevereiro, com uma percepção maior sobre risco de inflação, onde os treasuries já vinham subindo, mas deram uma empinada maior. Esse efeito foi direto nas empresas de tecnologia. Então, essa dinâmica que comanda um pouco, impacta um pouco o preço de ação no curto prazo, né? Isso deve, enquanto tiver essa incerteza no ar, e eu acho que vai prolongar, que esses movimentos que o pessoal tem falado de rotação, né? No final das contas, o que está por trás é essa dinâmica que a gente comentou. Mas em tecnologia tem coisas mais, para quem está disposto a olhar um pouquinho adiante, sair um pouco dessa dinâmica das rotações de curto prazo e tal, tem muita coisa muito interessante acontecendo. A gente está vivendo um momento que é muito diferente do que todos nós aqui vivemos na nossa carreira, e eu acho que se perguntasse o pessoal dos investidores de gerações anteriores também é bem diferente. A gente está, algumas coisas aconteceram meio que simultaneamente, que acabaram tendo o impacto de reduzir muito, né, as barreiras de entrada para vários setores e permitir que empresas inovadoras, que geralmente contavam com uma série de restrições para competir com as empresas mais estabelecidas, essas barreiras caindo, enfim, a dinâmica concorrencial está muito mais ativa, muito mais empresas com modelos de negócios, times inovadores, de gente que tem acesso aí hoje a distribuição via mobile, ficou muito mais fácil, né? Então você não precisa tanto da distribuição física que tinha no passado. Capacidade de processamento hoje é quase que ilimitada e democratizada para todo mundo, e uso de dados, né? Então, que é algo que muda muito a relação das empresas com seus consumidores. Então isso está gerando uma dinâmica aqui de inovação, de crescimento para empresas, que para as empresas mais estabelecidas ela é tanto oportunidade, né, de fazer negócio de forma diferente, continuar crescendo, ter outras avenidas de crescimento, quanto risco, né, de inovação. Então tem uma dinâmica nova, muito interessante acontecendo no lado de tech, que é um pouco fora dessa questão de curto prazo dos juros. Perfeito. Rafi, é isso mesmo? Assim, eu até a pergunta em cima de, assim, recentemente eu tenho visto muitos gestores, muitos analistas falando que estão tomados em juros de 10 anos nos Estados Unidos, uma taxa de juros real negativa, é uma das menores históricas no mercado americano. Mas esse é o movimento, assim, pode ser um movimento de curto prazo nas techs, desse movimento de juros, mas a longo prazo tem muita coisa ainda para acontecer?
Absolutamente. Eu acho que o Luiz Amaral foi completo na explicação. A questão é o seguinte, né? Eu volto no ponto anterior para concluir, dizendo o seguinte: assim, o mercado fica criando algumas posições, algumas coisas, e aí você vê umas pequenas inversões, né, de growth value, né, as rotações, etc. De fato, você teve assim, um ponto para marcar isso é a virada, né, quando tem a mudança do presidente dos Estados Unidos, aí você tem uma mudança estrutural para uma volta de globalismo, diminuição do protecionismo, você reativa uma atividade mais forte, muito represada por conta do Trump, guerra comercial, tensão dos Estados Unidos e China, você acelera esse processo, e aí tudo bem, aí você começa a tensionar algumas coisas. E aí, voltando para a tua questão, se você olhar ele friamente e tirar o zoom, assim, a gente continua muito by the book por essas grandes de tecnologia, a comentar pelos próprios resultados que estão saindo aí referente ao segundo trimestre, que continuam aí muito forte, né? Então, assim, não vejo muita alteração. Tudo bem, no curto prazo até talvez tenhamos algumas coisas, algumas mudanças até relacionadas a fluxo que podem aí ter um pouco de preferência, e aí você destoa uma companhia da outra, mas o contexto geral está muito firme, e eu, na princípio, eu não vejo uma mudança nisso. O mercado se reorganizou para essa nova dinâmica. Eu acho difícil mudar. Eu teria que ter construir um choque muito grande, e por algo que a gente não sabe o que é ainda para mudar isso. E eu acredito que não. Perfeito. João, seguinte, sobre as empresas, primeiro, assim, sobre juros, a gente, até escutando o que alguns analistas têm falado, aparentemente, assim, a curva brasileira está um pouco melhor precificada. A gente já tem juros de, sim, 6%, 7%, 8%, ali um prêmio bem menor na curva de juros no Brasil. É o momento de olhar mais para as empresas de tecnologias do Brasil, visto que, assim, agora a gente tem, né, depois de alguns IPOs que foram feitos recentemente, algumas empresas de tecnologia puras, e que faz sentido a gente olhar com mais carinho, assim? Boa pergunta, vamos lá. Primeiro, eu fico muito feliz do fato de que agora a gente tem empresa de tecnologia na bolsa aqui, né, para olhar, né. Meus amigos estavam aqui comigo, não lembro que não tinha muito não, né. Aliás, os mais velhos aí lembram que era realmente muito, que não é o caso da Sara. Sou jovem, é que eu comecei menina. Você começou muito nova, você é experiente, mas você é jovem, exatamente. A Sara viu isso, mas ela realmente pegou muito cedo, que é, sei lá, a bolsa, quando eu entrei, tinha bancos, telecom pra caramba, um pouquinho de mineração de cirurgia e só, né? Hoje em dia tem um monte de coisa, inclusive coisas bem específicas de tecnologia, né? Tinha Pirelli Cabos, hein, João? Que era tecnologia. Eu brincava, né, que tinha a primeira maior de tecnologia era, sei lá, a Embraer, né? Aí a segunda era, sei lá, Alpargatas, né? Fazia a Havaiana, tecnologicamente. Enfim, então é muito bom ter essa opção. Vamos lá, então, vamos por parte, né? Primeira questão do juro. É óbvio que a curva aumenta, que o Luiz explicou super bem. Isso é ruim para as empresas de tecnologia, mas a primeira coisa é a seguinte: tirando nas FANGs, nas grandonas, que inclusive soltaram resultados espetaculares e não conseguiram subir, né? Então tão esticadas aí, talvez. No caso delas, nem tanto, mas assim, no caso das médias aí e tal, os múltiplos já desinflaram, tá? Ou seja, elas já precificaram muito essa história do aumento de juro, que nem mais tá tanto assim, né? Porque o mês passado teve uma migração muito grande no mercado de um risco da reflação, que é a inflação com crescimento, para a estagflação, que é uma inflação sem crescimento. Enfim, aconteceu isso de um jeito meio rápido, que fez até os juros caírem bastante, né? E foi um movimento meio assustador, que aí e as empresas de tech médias assim, não reagiram, apesar do juro cair e tal. Mas a primeira coisa que eu quero deixar claro isso. Por exemplo, uma ação que o pessoal sabe que eu gosto, que é Mercado Livre. Se você usa o múltiplo, dividindo os business, né, entre o business de cartão e tal, né, Mercado Pago,
colocando um múltiplo de Stone, que está caindo, sei lá, 30% no ano, ou seja, já desinflou bastante. Eu acho que é um múltiplo super barato. Na parte do mercado pago, a outra parte, que é do marketplace, está negociando, sei lá, 1,5 vezes, 1,6 vezes EV/GMV, que comparando com a Magazine Luiza, que negocia 2 e tantas vezes. Então, tipo, ela está muito mais barata que a Magazine Luiza. Então, ou seja, não dá para falar que ela está cara por múltiplo, né? Muito pelo contrário. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria deixar bem claro. Assim, beleza, teve uma de juros, tem esse risco todo. Isso já tem bastante no preço. Tirando nas FANGs, lá nas muito grandes. Entrando no Brasil, eu concordo 100% com uma coisa que você falou, que é sobre a curva já estar precificada. Eu recebo muita pergunta sobre, inclusive agora, eu teve um IPCA 15 essa semana, que foi um pouco mais puxado, aí a galera já começou a achar que ia ter os 100 bips, essa semana teve um pouco dessa discussão do Banco Central, do Copom ser um pouquinho mais, aumentar mais o juro que o mercado está esperando. Isso vai ser ruim para a Bolsa. Olha, eu discordo porque, para mim, a curva longa, que é o que importa, já está pressionando há muito tempo, né, um juro muito maior e tudo aquilo. Então, eu acho que não pega nada em bolsa. Por fim, o que eu gosto desse setor... Por fim, não, uma coisa antes do final. É o seguinte, eu gosto muito, é um jeito meio simplista, meio bobo, mas é importante ver que é o seguinte, para onde o dinheiro está indo? Né? O dinheiro está indo para esse tipo de empresa. Você pega uma Renner, acaba de levantar dinheiro para quê? Para tentar pivotar a empresa para algo mais tecnologia, né? Enfim, aí eu vou pegar o dinheiro aqui do fundo e vou para outro lugar. Não, eu vou para o mesmo lugar, eu quero ir para onde o dinheiro está indo, né? Essa é realmente uma transformação grande, né? O que a gente está vivendo agora, né? Toda a singularidade do aquilo ali, que a princípio para a gente mais velha que é difícil, né? Você vê os múltiplos altos, dá uma certa vertigem, mas a gente tem que aprender. Eu brinco com o Boma, que é nossa ciência de tech aqui, uma frase que não é minha, tá? Eu roubei, que ele não é pago para me falar que uma empresa que negocia 10 vezes lucro é barata. Ele é pago para falar que uma empresa que negocia 50 vezes lucro é barata, né? Que é um pouco dessa nova normal. E por fim, é isso, é achar casos que realmente estão mudando, né, estão crescendo pra caramba, fazem mudanças estruturais, que se você realmente acha isso, o crescimento é tão grande que o juro vira simplesmente uma variável besta, boba, ignorável, né, num prazo um pouquinho maior para essas companhias. Então a nossa tarefa é achar elas, né? É meio que isso. E eu acho que tem sim dessas aí que estão no Brasil, uns IPOs recentes, só tem algumas que são sim candidatas a serem grandes vencedoras. Perfeito. Aí, dentro do que o Braga falou, Sara, a gente tem as FANGs, né, principalmente, publicando resultados nos últimos dias, resultados muito bons, muito positivos, mas que não fizeram elas andar. Acho que assim, a régua do mercado para as empresas de tecnologia está cada vez mais em cima, então está cada vez mais difícil essas empresas surpreender o mercado. Os resultados são bons, mas a régua está ficando tão lá em cima que assim, é difícil o mercado, elas conseguiram o resultado surpreender o mercado. Como que você enxerga isso? Assim, até quando essas empresas elas vão ter a capacidade de gerar bons resultados, principalmente as FANGs, agora falando um pouco mais das maiores, das Big Techs, quanto mais elas vão ter capacidade de gerar bons resultados, que pode surpreender o mercado e fazer com que elas continuem andando. Assim. Assim, falar de performance de curto prazo é difícil, né? Sem dúvida, a safra de resultados começou super bem, né? Sempre o mercado acaba antecipando um pouco. E você estava muito à espera do que o Fed falaria hoje, né? Então, estava todo mundo, acho que naquele modo de vamos esperar para ver. Mas as empresas continuam surpreendendo em resultados, né? Não só lá fora, mas aqui também no Brasil, né? Todo trimestre são lucros recordes, são margens recordes, e acaba surpreendendo. E uma coisa que é interessante, assim, a gente falou aqui de tecnologia, né? A lei de Moore, né? A lei de Moore diz, né? E é fato, né? A capacidade de processamento dos computadores ela dobra a cada 18 meses. Então, nos próximos 18 meses, a capacidade de processamento de dados dos computadores vai dobrar em relação ao que foi feito nos últimos 50 anos. É uma boçalidade, né, o que a gente ainda pode ver de inovações de tecnologia, de produtividade, de eficiência, o que serão feitas, né, análises sobre os dados que hoje são coletados, tudo isso é muito poderoso. Então,
eu tenho poucas certezas assim na vida, mas eu acho que empresas ligadas à tecnologia, sem dúvida nenhuma, vão continuar crescendo. Um trimestre pode ser um pouco mais, outro trimestre um pouco menos, mas a tendência é que a tecnologia seja cada vez mais usada e cada vez mais eficiente, né? Elas vão se melhorando, né? Então, assim, a gente tenta, obviamente, né, separar movimentos de curto prazo, ruídos de curto prazo, a gente tenta olhar um pouco mais a tendência e o que as empresas estão fazendo, e a leitura ainda é muito positiva, assim, eu acho que a gente tem que ficar não preocupado se essas empresas, na média, vão continuar crescendo 30% ou 20%, mas sim o quanto as empresas tradicionais ou setores tradicionais vão perder, né? Se a gente ainda tem muito setor velho, assim, né? Não sei se essa é a melhor palavra, mas que ainda tem uma cultura velha ou uma forma de operar arcaica que precisam se reinventar. Então, acho que é mais perigoso estar nisso do que preocupado se o lucro da Apple ou da Facebook vai, em vez de crescer 30, vai passar a crescer 20. Ainda é muita coisa, né? E tudo é relativo, né? Isso que é importante dizer também, né? Que é o que eu falei aqui do setor velho e dos novos setores. Tudo é relativo, assim. Também não é trivial você achar empresas que cresçam 20% ao ano por um bom período de tempo. Então, no relativo, acho que elas vão continuar se destacando, mas eu acho que nesse curto prazo, né, nessa semana específica, eu acho que a performance das ações acabou sendo um pouco comprometida pela preocupação do dia que era hoje, né, sobre o pronunciamento do Fed. Não sei se aí os meninos concordam, mas assim, de resultado em si, não teve nada que preocupou, foi tudo muito bem. Bom, perfeito. Antes do Matheus vai fazer uma pergunta, antes dele fazer uma pergunta, quero dar um recado que eu esqueci para quem está nos acompanhando. Tem o chat para perguntas. Então, quem quiser fazer alguma pergunta, lá no finalzinho, nos últimos 15, 20 minutos, a gente vai separar para a pergunta do público. Então, podem ficar à vontade para subir as perguntas ali que a gente vai ter um tempinho para os gestores responder. Pode falar, Matheus. Então, pessoal, a gente falou que os resultados estão muito firmes, né, e que o fundamento das empresas está muito bom, olhando para os próximos anos, mas uma pergunta que fica, acho que não somente para mim, mas também para todo o mercado, né, como colocar na ponta do lápis, né, no preço final dessas empresas de tecnologia, como vocês precificam esse crescimento tão grande? A teoria do finanças, né, o valuation, muitas vezes segue o fluxo de caixa descontado. Vocês usam esse tipo de ferramenta para avaliar as techs, acaba indo para uma parte mais ligada a múltiplos e comparação relativa com outros pares, né? Como vocês colocam isso na ponta do lápis, né, na hora de elaborar o racional de vocês? É o sexto sentido feminino. Não, brincando. É difícil dizer assim, né? Porque tem várias maneiras de olhar. Eu acho que a gente não pode ter preconceito, né? Acho que é um combo de tudo, assim, é um pouco de sensibilidade, é a convicção no crescimento. Às vezes o valuation tá caro, como o Braga falou, o múltiplo tá caro, mas e aí? A empresa vai continuar entregando? Vai continuar crescendo? Enquanto tiver crescimento, a ação vai subir. E vai ter sempre uma reavaliação de múltiplo ali. Então, eu acho que você tem que olhar o todo, né? O setor, a empresa, o management, né? Quem toca a empresa, obviamente, né? O modelo financeiro, ver se a empresa vai continuar crescendo, mas você tem que olhar um pouco de tudo, assim, múltiplo, DCF, a taxa de crescimento mesmo, ou às vezes ela tá cara, mas o concorrente dela que tá barato, tá tão ruim das pernas, assim, tá fazendo tanta atrapalhada estratégica, que você prefere pagar mais pelo cara que tá fazendo bem, né? Em algum momento o mercado vai reprecificar e vai realmente concordar, pô, esse cara não deveria continuar valendo 30 vezes earnings, ele deveria valer 40, 50, porque o cara é uma máquina de entregar resultado. Então tem coisas quantitativas, mas também tem um componente qualitativo que é muito importante, né? Posso dar um exemplo
do qualitativo que talvez seja o mais importante quando você vai avaliar as empresas de tech. Porque, na verdade, a ferramenta de valuation vale para a tech, vale para a empresa mais boring da bolsa também, tá? Tipo, geralmente o que você bota no seu Excel, que é o que você está vendo, não, vai ser difícil achar algum upside, tá? Você tem que ver uma coisa que o mercado não está vendo, tal, e que vale para tech ou vale para, sei lá, Sabesp. O lance é que uma coisa qualitativa que eu acho que importa demais para essas empresas, como a Sara falou, né, tem a execução, o cara é uma máquina de entregar e tal. Aí tem uma outra coisa que vai fazer justificar, que é um negócio chamado opcionalidade. É isso que você tem que olhar. Né? Se a empresa, se o cara executa super bem e você vê chances do cara fazer coisas que não estão na sua planilha, vale para a Sabesp e vale para o Mercado Livre. É onde mora o real upside gigante. Né? O Mercado Livre é um exemplo super bom disso, né? Quem lá atrás imaginava que ia ter o Mercado Pago e que, se brincar, vai virar o próximo grande banco do Brasil, vai ser o Mercado Pago. Agora entra uma outra opcionalidade, que é advertisement, né? Tipo, você poder anunciar no Mercado Livre. Mais de metade dos acessos ao Mercado Livre são direto, o cara não passa pelo Google, vai lá direto. Então não precisa anunciar no Google, anunciar no Mercado Livre você vende mais. Vou dar um outro exemplo aqui de uma ação que a gente tem pequena, porque a ação é muito arisca, né? Não dá para ter muito, mas assim, que eu gosto muito, que é aquela Melius, aquela Cash 3, que aliás é o melhor ticket da bolsa, né? Vamos combinar. Né? Ticket legal. Ela veio pro mercado, ela veio para a bolsa valendo um bi e pouco, sei lá, tendo, sei lá, 14 milhões de usuários, 7 milhões de usuários ativos. Né? Engajados. Porque eu não conheço ninguém que acorda e fala, vou ali no banco pegar um empréstimo. Mas eu conheço um cara que acorda e fala, quero comprar uma geladeira. Deixa eu entrar nessa Melius aqui, deixa eu ver se eu acho um cashback em algum lugar. E brasileiro ainda mais adora esse tipo de coisa. Então, 7 milhões engajados. Aí eu olhei para aquilo e falei, cara, qualquer coisa que esse cara fizer em cima de uma base de 7 milhões de clientes ativos e engajados, é porrada, é excelente. Vou fazer um cartão com o Banco Pan. Porrada. Porque são 7 milhões de caras engajados. Essas são as opcionalidades. Aí foi lá e comprou acesso, que é né, ou seja, poder fazer dentro, né, essa parte do Banking as a Service. Pronto, você chega e pluga em 7, 8 milhões de usuários, 14 milhões de usuários, ou 7, 8 ativos. É isso, é opcionalidade que você tem que olhar para esse tipo de empresa. E aí eu concordo completamente com a Sara. A opcionalidade só vale se você tiver uma gestão, um management brilhante para executar isso bem feito. É isso. Posso só complementar aqui a maneira como a gente encara, assim, na tua pergunta em relação a múltiplo e DCF. Uma coisa que analistas, quando evoluem na carreira e acabam passando por essa jornada, que é um pouco entender que nenhuma dessas ferramentas é uma panaceia, tá? Você não tem assim nada que te dá respostas, não tem aqui uma formulazinha mágica para te dizer que o valuation de uma ação está certo ou está errado. Investir, pelo menos a maneira como eu encaro aqui, no final das contas, escolher os riscos que você quer correr. E acho que o importante é você entender exatamente esses riscos, né, e conseguir colocar suas apostas ali de forma calibrada, entendendo que tipo de risco que você está correndo. Essas ferramentas, tanto comparação de múltiplos quanto ICF, te dão condição de você balizar essa tua percepção de risco. Então, múltiplo, no final das contas, te dá a condição de comparar. Ele não te dá muita visão em termos absolutos, né? Mas te dá uma visão comparativa, ali, relativa. É um sanity check, vamos dizer assim. E o DCF é meio que uma ferramenta completa aqui para você simular cenários e tal, e daí saber entender, enfim, que tipo de cenário precisa acontecer para aquilo ali para aquela ação, aquele preço justificar, o que eu preciso conseguir enxergar aqui para que tenha algum upside. Né? Então, essas empresas de alto crescimento, como o João falou, é muito em cima de opcionalidades. Então, a gente sempre parte de qual que é o mercado que essa empresa atua, né? Quanto que ela vai conseguir ter tamanho nesse mercado e que tipo de economics, de margem vai ter aí. Então, a empresa de tecnologia, o João deu bons exemplos aqui, esses mercados, às vezes, eles não são tão bem definidos, né? Não estão
estão circunscritos a mercados muito bem definidos inicialmente. Então, a Meli não está só no varejo, né? Ela pode, daqui a pouco, estar no mercado de transações financeiras, daqui a pouco está em advertising, daqui a pouco está em logística. Então, assim, o seu total addressable market, ele pode, muitas vezes, se expandir, né? Agora, é importante você conseguir, pelo menos, ter, nossa visão aqui, formar a sua visão, né? O que precisa acontecer para justificar e para ter upside, e que tipo de riscos, né, e barreiras essa companhia vai passar para que isso aconteça. E a decisão de investimento é essa, né? Compro esse risco ou não compro? Perfeito. Agora, trazendo um pouquinho mais para o Brasil, entrando um pouquinho mais na nossa economia, a gente teve assim, um movimento global, principalmente no começo desse ano, bastante favorável no nosso mercado. Assim, a gente teve as commodities em preços bastante elevados, o mundo inundando, o mundo desenvolvido inundando os emergentes de liquidez. A gente viu os dados do segundo trimestre respondendo bem, então assim, a economia brasileira respondendo muito bem a esse cenário. Eu ia começar perguntando para o Rafi se ele está mais otimista ou pessimista com a Bolsa Brasileira, mas o fundo dele ali já mostra que o Bovespa vai. Então, eu vou começar perguntando o porquê o Rafi está otimista com a Bolsa Brasileira. Sabe que essa plaquinha, toda vez que tem uma live, tem alguma coisa, e principalmente nos dias que o mercado cai, né? Aí vai mudar alguma coisa essa sua plaquinha, né? Então, hoje foi diferente, né? A Bolsa recuperou bem um pouco de terreno e ajudou. Eu acho que sim, é muito difícil. Você pode questionar diversas frentes para ficar um pouco com o pé atrás no índice Bovespa, mas eu acho que só o fato da gente ter hoje, né, de maneira... Quer dizer, o que a pandemia fez, né? Pré-pandemia, a gente via ventos, cada um soprando para um lado, né? E quando você tem um choque muito grande de oferta, demanda, se cria essa crise, no momento da recuperação, você deixa os ventos alinhados, todos eles praticamente numa mesma direção, né? E aí, quer dizer, é o trabalho um pouco de eficiência, é o trabalho um pouco de quem ali está um pouco pronto, mais pronto, quem não está, para começar a surfar esse movimento. E, tradicionalmente, a história diz isso, né? O Ibovespa, tradicionalmente, está muito ligado ao mercado internacional. Aos poucos, a tendência de ver isso começar a mudar, até porque a gente tem diversas empresas novas agora entrando, então isso, lá para frente a gente vai ter algum tipo de remanejamento, mas para este momento que a gente tem Estados Unidos e China, né, numa direção muito forte, com crescimento amplo, medidas de estímulo, etc., é muito difícil o Ibovespa não acompanhar esse movimento, dado as caixinhas Estados Unidos e China, seja o mercado internacional. Aí, quando a gente olha e faz a questão, olha o local, né, e vê que as companhias, principalmente aquelas que fizeram um bom dever de casa, né, que começaram a entender como operar nesse ambiente, né, adverso, né, por conta da pandemia, e conseguiu preservar, né, o seu capital para você, ao longo do tempo, trabalhar melhor a sua eficiência, e você já começa a encontrar algumas oportunidades, né? E aí, aproveitando, né, nesse sentido, a gente aqui acha muito dessas companhias, até pelas que a gente estuda, e assim, aquela que não fez muito bem o dever de casa, a gente vai focar naquela que fez. Então, muitas das companhias que a gente acaba não gostando muito, elas, por conta desse imenso fluxo que existe hoje, elas dão a oportunidade para as outras, né? E aí fica fácil identificar fluxo, e fica fácil fazer um quantitativo, né? Fácil, evidentemente, eu estou aqui dizendo, fica bom estudar, né? Encontrar essas preciosidades é sempre muito difícil. E o resultado dela é sempre muito mais lá para frente. Então, quando você junta essas melhoras, essa melhora considerável de fundamento, né? E eu acho que o que surpreendeu o mercado, e que foi a partir daí que eu peguei essa plaquinha e escrevi que o Ibovespa buy, é que ainda tinha uma parcela muito grande, ainda com um pessimismo bem grande para a parte fiscal,
para o lado da economia que ia, em algum ponto, mexer no quadro geral e até mesmo no valor das companhias. Mas quando veio os resultados fiscais e vi que foram bem melhores, né, e que forçou, inclusive, até um pouco mais de pressão inflacionária, etc., surpreendeu positivamente as revisões de PIB, revisões estimativas foram para cima. Agora não tem como esse mercado. Então, a gente vai viver um período certamente de muita vol, é a nossa característica, mas sim, buy, tem bastante oportunidade aí, tem muita gente fazendo um bom dever de casa e dá para procurar bastante valor alinhado a um belo fluxo que a gente está vivendo aí no dia a dia. Legal. Passando agora a palavra para o Luiz, da parte comprada, acho que todos, né, tanto você, quanto o Braga, quanto a Sara, tem posições em Brasil. Da parte comprada em Brasil hoje, dos fundos da casa, é mais correlacionada com o Ibov, é mais correlacionada? Como que vocês estão posicionados hoje? A gente sempre teve o nosso fundo, é um fundo que ele tem uma característica de tentar definir um portfólio independente do índice, e sempre foi assim. Isso gera descasamentos grandes para um lado para o outro, e privilegiando os cases, os setores que a gente acha que tem um diferencial analítico maior, que tipicamente estão ligados aos setores domésticos. Então, olhar historicamente, o nosso fundo sempre teve muito mais peso nos setores e empresas aqui do nosso mercado doméstico do que o Ibovespa, que é muito carregado em commodities, né? Hoje tem ainda um índice aí com, acho que 38% do índice empresas, setores vinculados a commodities, né? As Petro, Vale, as siderúrgicas, as empresas de papel celulose e de exportação de proteínas. A gente tem muito menos, não que não tenha, tem a posição de Petro e Vale, porque é barato demais. Eu nunca vi essas companhias tão baratas, mas é normal a gente ter um descasamento grande. Então, eu tenho muito mais no agregado do portfólio de setores domésticos, setores cíclicos domésticos. Tem um componente maior de tecnologia no fundo do que tem no Ibovespa, que é praticamente nada no que tem no Ibovespa, né? Então, tem bastante descasamento, sim. Isso no final das contas, é da característica do produto, né? A gente tem uma abordagem de tomar decisões de investimentos com horizonte de 3 a 5 anos, então não é uma gestão voltada a essas dinâmicas de curto prazo. A gente sempre quer entender, enfim, qual que é o ambiente que a gente está navegando, sem dúvida nenhuma, mas as decisões de investimento são baseadas nessa visão das companhias, o que se chama de bottom-up, né? Tentar entender as empresas, quais são os diferenciais competitivos delas, qual que é a dinâmica concorrencial nos setores que elas atuam, como é que elas estão posicionadas, para nos dar uma visão um pouquinho melhor aí do que seria uma jornada um pouco mais longa, né? A gente acha que, no longo prazo, no final das contas, é isso que acaba prevalecendo, e o histórico mostra que funciona, né? De maneira de gerar um resultado, acho que diferenciado, não estar tão apegado à composição do índice. Perfeito. Passando para a Sara. Sara, a última vez que a gente fez um evento com a Dália, até com o Zé, ele falou bastante que vocês estavam comprados em Brasil, China e Estados Unidos na época. Assim, mudou um pouco esse mix assim, de tamanho, de exposição, ou ainda segue mais ou menos da mesma forma do que o final do ano passado? Não, a gente continua com uma posição em Bolsa Brasil e também no exterior, né, majoritariamente Estados Unidos, mais alguma coisa Europa e Ásia, mas assim, Estados Unidos é o grosso da exposição no que não é Brasil. E falando de Bolsa Brasil, a gente acha a Bolsa ainda atrativa, né? Quando a gente olha pela métrica de free cash flow, as empresas estão gerando muito caixa. Assim, a maioria das empresas estão crescendo seus lucros, estão com balanço leve, estão sem dívida e estão gerando muito caixa. O que a gente tem visto, né, com essa geração de caixa? As empresas saíram às compras, né, uma quantidade surreal de aquisições e fusões que a gente tem visto nos últimos 12 meses, que é um pouco, será que a gente pode falar que tem lado bom da crise, mas uma coisa que se provou, né, que a história se repete,
essas empresas boas, líderes nos seus segmentos, elas saem fortalecidas da crise. Então, toda essa onda de fusões e aquisições são essas empresas que estão bem comprando pequenos e médios competidores que, infelizmente, não ficaram tão bem durante a crise. Então, isso melhora a empresa, isso fortalece o posicionamento das empresas, e a gente acha que as empresas vão continuar crescendo. Quando a gente fala de geração de caixa, tem uma coisa que é bizarra, assim, né? Se você pega a Vale do Rio Doce, se ela ficar parada, com o minério onde está, não acontecer absolutamente mais nada, ela gera 3,5% de dividendo ao mês. Se a Vale ficar quieta e o minério ficar parado, assim, é muito dinheiro. E a Vale é um exemplo, né? Obviamente o de maior volume, mas como a Vale, gerando muito fluxo de caixa, tem muita empresa. Então a gente gosta de muita coisa, assim, a nossa carteira é bem diversificada. A gente gosta de commodities, né? Pelo tema de crescimento, Estados Unidos e China. A China está num momento super importante do lado político, então é crítico, né? Para a China continuar estimulando essa economia pelo momento que eles estão, Estados Unidos e Europa crescendo. Então, para nós, né, um país emergente que exporta commodities, é um cenário muito favorável. A gente gosta de consumo doméstico, principalmente, né, dessas empresas líderes nos seus segmentos, empresas muito bem posicionadas em mercados que ainda são fragmentados, então com alto potencial de consolidação. E tem uma outra coisa que talvez vocês até perguntem mais à frente, mas antecipando também o porquê a gente acha que bolsa ainda é um bom ativo. A gente não sabe exatamente o desenho final da reforma tributária, né? Mas o que a gente sabe é que vão tributar dividendos. Pode ser 10, 15, 20, mas vão tributar dividendos. Tem um estoque de dividendo na Bolsa de 2 trilhões de reais. Se você pegar tudo que pode ser feito em redução de capital, né, e lucros acumulados, são 2 trilhões, isso é 30% de retorno, né, sobre o market cap da Bolsa. E a gente já está vendo isso acontecer. A VEG, que é uma empresa do índice, mas uma empresa pequena no índice, ontem anunciou um dividendo intermediário de 700 milhões de reais. Muita coisa para a empresa, é um dividendo recorde que eles estariam anunciando. Então a gente acha que, né, que principalmente agora no segundo semestre, né, antecipando esse potencial risco de tributar dividendos, as empresas vão acelerar o máximo que puder, e a gente, acionista, adora dividendo, né? Então, um bom retorno. E toda essa discussão que a gente teve aqui, se sobe o juro, se vai subir o juro, assim, talvez, assim, não que eu concorde, mas talvez o Banco Central continue subindo os juros, mas ainda assim o juro real vai ser muito mais baixo do que foi na nossa média histórica. Então, assim, para o investidor continuar rentabilizando a sua poupança de forma eficiente, ele não vai voltar para o CDI, ele tem que continuar buscando boas alternativas na Bolsa. Perfeito. Agora, trazendo para o João Braga, também um pouco da posição da Incor nesse cenário. A gente já falou bastante de tech, de empresas de crescimento. A carteira da Incor hoje tem posição também em valor, a empresa, as values, né, que a gente chama no mercado. Como que está essa composição da carteira da Incor? Sempre tem, cara. No nosso trabalho como gestor também tem um lado que é meio cruel, que é aquele lado de compor um portfólio, né? Que você tem que deixar uma parte lá que fala, e se eu tiver errado, né? Então você tem que sempre pensar nisso também. Então sempre tem. A arte de fazer uma carteira balanceada. Se você concentra muito sua tese, eu gosto de crescimento e tech, então vou botar tudo em tech, e você se ferra muito, né? E uma coisa que eu tenho muita convicção é que o nosso business é um business de sobrevivência. Se a gente conseguir sobreviver por muitos e muitos anos, você vai compondo resultados bons e dá certo. Então, eu sei porque já passei por muito aperto no passado aí, então tenho bastante convicção que o nosso business é um business de sobrevivência. Então, respondendo, eu concordo bastante com o que o Luiz falou em relação ao índice / nossa carteira também. A nossa carteira também está bem diferente do índice. Eu vou dizer que eu estou bem otimista com a Bolsa, mas não necessariamente com o índice, tá? Com o índice menos. Assim, não é que eu acho que vai cair, não, tá? Mas o bancos, por exemplo, que é um setor muito grande, muito relevante no índice, já foi mais, mas ainda é muito relevante no índice. Os bancões, os últimos dias aí deu um certo calorzinho em mim aqui, mas, pô, eu tô bem pessimista, porque eu cubro eles desde 2004, quando eu aprendi a fazer valuation
com o Felipe Irai, sócio da Sara, é verdade, o primeiro modelo que eu fiz na minha vida foi com ele, lá na Redding Grifo, Custóberg, lá em 2004, 2005. Comecei a cobrir bancos lá com ele. Desde 2004 eu cubro bancos. Para mim, o que está acontecendo no exato momento, que é o tal do Open Banking, é a coisa mais revolucionária que eu vi em todos esses anos que eu olho para o setor. Esse governo atual, esse Banco Central, é um Banco Central muito pró-competição. E eu acho que isso não necessariamente é bom para as margens dos bancos. Não tô falando no curto prazo, não, tô falando no médio prazo. Mas então não setor que eu não sou tão fã hoje e tal, que é muito grande no índice. Commodity, eu ainda gosto, mas já está no topo de ciclo ali, que me dá um certo medo, que o Irai da Dália cobre esse setor há muitos e muitos e muitos anos. Mas o último topo de ciclo que a gente teve foi lá em 2011, talvez. Então eu vou dizer que 70% dos analistas da Faria Lima nunca operaram no topo de ciclo. E isso me dá um certo medo. Né? Também é muito representativo no índice. Então, enfim, tem que tomar cuidado. Mas não quer dizer que eu não estou otimista com bolsa. Eu só não necessariamente estou otimista com o Ibovespa. Eu brinco que na nossa carteira aqui, no Long Only, né, no Em Corações, tem um empreendedor muito famoso, que é o Molina, da Marfrig, né, construiu um império, construiu uma empresa super bonita, gigante, e o cara foi comprando gente e tal. Aí ele, nos últimos anos, ele conseguiu gerar caixa pra caramba, e aí ele falou, nossa, será que ele vai pagar dividendo e tal? Ele parou de comprar, né, ele até vendeu algumas coisas, aí foi gerar esse caixa, ele foi lá e comprou a BRF, a gente ficou brincando, pô, o cara não pode ver caixa, é que ele quer comprar alguma coisa. Cara, meus analistas estão igualzinho, tá? Tipo, aqui pingou um caixinha no fundo, os caras querem comprar alguma coisa. O que indica que eles estão percebendo aqui coisas baratas na bolsa. Eu adoro quando está neste cenário, que é o cenário de discutir posições relativas, porque o fundo está todo alocado. É melhor do que o cenário de ter que ficar procurando coisa para comprar, né? Eu sei que é um indicador meio subjetivo de otimismo, né? Que é o otimismo dos meus analistas, mas, sei lá, quem faz isso há muitos anos percebe muito claramente quando isso acontece ou quando você está na ponta oposta, que está todo mundo querendo vender, meio assim. Entrando um pouco nos setores, então a gente tem bastante tech, né? Coisas que foram transformadas pelo Covid, né? Como, por exemplo, o e-commerce, né? Já citei o Mercado Livre, mas eu também tenho a segunda maior posição, é a Via Varejo, que eu acho também que está num processo, é muito, 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 muito barato. O mercado não precifica ela como uma empresa de tecnologia e ela tem feito transformações que eu acho que o resultado vai ser super bom, enfim, que mostrando para o mercado essas transformações digitais que ela está fazendo lá dentro, o mercado agora vai acordar, o mercado é assim, tá? Um dia acorda, é verdade, ela é tech. Aí tem que dobrar para ficar barata. Eu gosto bastante de alguns casos que tem a ver com a reabertura, mas não é por isso. Mas, por exemplo, Espaço Laser, já pensei como Espaço Laser, eu gosto de Vivara, gosto de Renner, gosto muito de Pets. Pets é uma história que parece cara e tudo, mas é uma empresa que cresce muito, num setor que cresce muito e ela tem um share baixo. 7% de market share. Então, assim, me lembra muito a Raia Drogasil de 10 anos atrás, que o pessoal fala, nossa, é cara. E aí só foi perfumando super bem. E eu complemento um pouco disso com um pouco de commodity. Eu tenho Petro, eu tenho PetroRio, que eu acho que a dinâmica do óleo é boa, de energia é bom. Tem um pouco de aço, que eu acho que os resultados vão ser maravilhosos. O resultado de CSN hoje foi super bom. Alguém me explica aí porque caiu, eu não sei. Mas o resultado foi super bom. Eu acho que isso vai ser um pouco da tônica dos resultados. Aliás, não só desse setor, né? O que a gente tem visto até agora é que os resultados não só estão muito bons, como estão surpreendentemente bons, né? Estão surpreendendo os consensos, o que certamente é positivo para o mercado como um todo. Então é isso, a carteira é balanceada, tem desde coisas dolarizadas, né, como commodity, ou até Mercado Livre, que não deveria ser, mas a dinâmica de curto prazo faz com que a ação tenha um pouco de dinâmica dolarizada, até coisas mais de valor ou crescimento doméstico, mas não parece muito com o Ibovespa. Tá. Dentro de commodities, a gente até viu no comentário mensal o João Lourenço falando dessa migração de material para óleo, assim, né, que por conta aí das pessoas deixarem de consumir as coisas, começaram a fazer coisas, né? Eu queria que até você comentasse um pouco em cima disso. É isso, a gente... Bom, são vários motivos de por que a gente está mais otimista com oil do que com materials agora. Um deles é que a gente acha que você tem um crescimento muito grande de demanda, muito rápido, motivado também por causa da reabertura, mas também porque é ciclo global, né? As economias todas indo muito bem e coordenadas, né? Isso aumenta muito a demanda, e tinha um risco de cauda da última reunião da OPEP,
ou OPEC, né, em inglês, sobre se eles iam acertar lá, combinar os 400 mil barris a mais por dia de produção ou não. E quando eles não chegaram numa negociação, você colocava um risco de cauda do cartel acabar. Por mais que seja um risco pequeno, seria muito ruim para o petróleo, porque todo mundo ia produzir para caramba, o petróleo ia desabar e eu ia perder dinheiro aqui. Só que eles se acertaram, fecharam, que eu achei isso um movimento que à primeira vista poderia parecer ruim para o petróleo, que era colocar mais capacidade, mas era uma coisa super boa, até porque essa capacidade a mais não chega nem perto de atender a demanda que a gente imagina que vai ter. Então esse é um dos motivos. E no caso de materials, a gente gosta ainda muito, então muito barata. Se você compara com o preço da commodity agora, parece de graça as ações, mas a gente tem muito medo desse topo de ciclo. É só um pouco disso. Mas pro aço, a gente prefere aço do que minério hoje. A gente tem um pouquinho de Vale só. Por fim, a única que a gente está mais pessimista, isso, a gente estava muito otimista lá, mais no começo do fundo, depois a gente diminuiu, é celulose. Celulose a gente realmente zerou lá faz um bom tempo, e hoje a gente até tem um par no long bias, long club em short Suzano, que vai bem se a celulose for mal, porque, né, ela é menos exposta, menos alavancada a celulose que a Suzano. Então, no mundo de commodities é isso, mas overall, eu diria que a gente está um pouco menos otimista do que a gente já teve mais no começo do ano. Perfeito. Acho que todos, né, estão otimistas com bolsa, assim, não necessariamente com o Ibovespa, mas com bolsa, e todos estão comprando. Mas a gente tem, no Brasil, um eterno ciclo de risco político e fiscal, e que a gente tivemos uma melhora boa do movimento fiscal nos últimos meses, mas a gente tem, segundo semestre, bastante coisa política para acontecer. A gente já comentou sobre reforma tributária, podemos falar mais sobre isso, e também eleições em 2022. Rafi, como que você enxerga esse cenário até as eleições do ano que vem? Deve ter muita volatilidade, essa é uma certeza, mas é um momento de colocar também, além de estar comprado, colocar algumas proteções em carteira. Eu quero saber dos gestores se tem alguma proteção, como que está esse cenário. Olha, toda vez que o Ibovespa ultrapassa o marco histórico, né, o último topo recente, a maior demanda que a gente recebe aqui é de proteção, né? Acho que tem uma coisa muito legal da parte dos gestores que estão ficando, né, mais maduros com a ideia de que, você tem uma exposição, mas é legal, né, você procurar uma proteção. Acho que proteção é algo que você tem que... É sempre, você pode ter um pouco mais ou um pouco menos, você pode querer proteger para dormir bem ou simplesmente travar para não ter risco algum, mas o importante disso é que o dinheiro não sai da bolsa, né, e a gente vê o juro real ainda muito baixo, então as oportunidades continuam. Agora, trazendo esse cenário de volatilidade, quer dizer, o que eu desenho aqui é o seguinte: o avião já decolou, a gente está ali em altitude cruzeiro, e evidentemente vamos passar por diversas nuvens negras aí, e o avião vai sacudir, vai ter volatilidade. Eu acho que a questão política está muito evidente, e isso é uma coisa que a gente até já escrevi a respeito, né, combinando com o próprio fluxo de mercado, que é um governo que ele é de eternas, pequenas e constantes crises, né? Tem uma mídia que também não ajuda e que deixa os assuntos cada vez mais acalorados, né? É um governo que o discurso dele é muito para o enfrentamento. Então, cabe a nós aqui separar o que é fato, né? O que é ruído, o que é fato, para justamente não cair no balaio do mercado, né? Não cair no sistema randômico do mercado. E outra, né? Todos os movimentos pelo lado político que afetaram o mercado, nem que seja por 1 ou 2 dias, mas que chegaram a afetar até agora, né, desse governo, foram excelentes oportunidades visando o curto prazo, inclusive, para operar o curto prazo. Até agora, todos eles foram assim, né? Então, eu me balizo da ideia de que a gente tem algumas bases muito bem presas, o avião é seguro, né? No sentido de, ele vai dar uma sacudida, não vejo um ambiente onde a gente possa reverter esse quadro, né? Acho que a economia, nesse momento, está falando um pouco mais alto. Evidentemente, quando a gente chegar mais para o final do ano, onde a gente vai começar a olhar
final de 22, 23, começar a ter um olhar de mercado, já entendendo a dinâmica, principalmente esse segundo semestre, que vai ser bem transformador, aí você entra com um aspecto eleitoral que deve, certamente, pela polarização, pegar, né, um pouco mais o mercado e algumas estimativas. E aí o que a gente está recomendando é ou você vai para o lado da proteção, né, que é clássico, ou você simplesmente tem companhias que, poxa, você pode ter um cone lá como candidato a presidente da República que não vai mudar a direção da sua companhia, né? Tem empresas que você pode se direcionar muito bem para elas, saindo um pouco dessa questão política, por mais que ele afete ali o ruído, o prazo, o preço, perde um ponto, volta a subir. Então, é um pouco dessa linha de pensamento aí. Perfeito, é isso, Luiz. Proteção, a gente vai fazendo as contas e compra quando está barato, porque ruído a gente sempre vai ter e a longo prazo isso importa bem menos, né? Exatamente isso. O ponto que você trouxe acho que é fundamental também para entender. A gente não tem... o mercado não tem almoço de graça, né? Então, falar proteção legal tal, mas isso tem custo. Então, é muito de fazer uma análise aqui do momento para ter, eventualmente, ver se vale a pena, né? Proteção. Sobre a questão do ano aí eleitoral, minha percepção é que isso hoje, né, projetar a situação que a gente está vivendo hoje para alguma coisa que vai acontecer em outubro do ano que vem é uma antecipação que não, pelo menos eu não encontro paralelo assim na prática no passado que tenha funcionado. Assim, se eu entregar um pouco da minha idade aqui, mas eu observo meio que a distância, assim, o ciclo eleitoral desde 89. Putz, as coisas acontecem nos 3, 4 meses antes da eleição. É ali que a turma começa, que o eleitor brasileiro começa a prestar atenção no que vai acontecer na eleição, né, o que define. Então, essas histórias, narrativas muito antecipadas, eu não me lembro de ter funcionado. E o que acontece, assim, alguns elementos que são altamente influenciadores do outcome aqui, né? A gente tem um sistema político aqui que dá uma vantagem muito grande para o incumbente. O peso da caneta do presidente é realmente algo que tem um poder enorme e a composição que se faz com o Congresso é importante para esse desenho político. Então, assim, o cara está sentado lá, tem uma tremenda vantagem sempre. Esse é um ponto. Outra coisa, no momento que o pessoal está sentindo como a economia está indo, se a vida do cidadão está melhorando ou piorando, no momento que ele está indo para a urna, tem um impacto enorme. Então, hoje a gente está vivendo aqui uma situação ainda de meio pandemia, tal, a economia foi mal ano passado, esse ano está recuperando, mas ainda fraco em relação ao que poderia ter sido histórico. Ano que vem, o cenário mais provável, a gente ia ter uma recuperação bem mais avançada, a gente está num momento aí, possivelmente, de economia muito mais pujante, né? Então, somar essas duas coisas. E a terceira que vai ser bem importante entender é a questão da inflação, que também é outro ponto muito relevante na cabeça do eleitor. Então, economia e inflação, se tiverem controladas, enfim, esse cenário hoje que a gente vê de grande risco, né, de voltar Lula, não sei o que acho que é o grande fantasma aí do mercado, eu acho que pode ser bem menor. Então, resumindo tudo isso, eu não estou fazendo nada hoje em relação à proteção para uma coisa que vai acontecer ano que vem, que eu acho que a percepção pode mudar muito até lá. E só para complementar, já falei, comecei a observar lá atrás, né, eu, mesmo como gestor aqui, a gente começou a fazer gestão profissionalmente aqui em 2006, eu passei por alguns ciclos desses, né, de eleição, e dá muita ânsia de você se mexer para proteger o portfólio e tal. Eu nunca ganhei dinheiro com isso, né? Eu sempre perdi dinheiro em todas. Então, eu resolvi aprender, depois de vários erros, de parar de querer me fazer alguma coisa diferente do que a gente faz em função de eleição, porque nunca deu certo. Perfeito. Dentro ainda das companhias, né? Isso aqui que o Rafi falou que é o mais importante, as companhias, né? Focar sim, onde se cria resultado fundamental. Perfeito. Dentro desse cenário político, e saindo um pouquinho das eleições e vindo um pouco para a reforma tributária, acho que a Sara colocou alguma observação com relação a isso,
No primeiro momento, e trazendo o João Braga, né, para a discussão, no primeiro momento da reforma, assim, o mercado recebeu, acho que muito mal, e depois algumas coisas foram melhorando, principalmente a questão de tributação de fundos imobiliários, se tributa 20, se vai cair para 15, os dividendos, enfim. Eu queria entender como vocês enxergaram aí, João, a questão da tributação, a reforma tributária como um todo. Vamos lá. Aquela primeira era catastrófica. Eu fiquei revoltado não como gestor, mas como brasileiro. Porque foi claramente arrecadatório, foi saco de maldade total. E a melhora, eu já vejo gente elogiar, porque tira alguns privilégios, alguns setores específicos que têm, enfim, alguns ganhos de transferência interna que eles chamam, né? Por exemplo, o setor de cosmético, um outro ali, mas eu ainda acho que a gente está perdendo a chance de fazer o ótimo. Né? A estrutura tributária brasileira, cara, vai explicar a estrutura tributária brasileira para um gringo, eu te desafio. Cara, já tentei, não dá. Explicar que o ICMS muda todo dia. É por isso que a TOTUS ganha tanto dinheiro, né? Esses RPs são tão importantes, né? Porque enfim, é absolutamente impossível. Aqui no Brasil, você tem um conceito que eu acho um absurdo, que são os impostos de top line, né? O PIS/COFINS, CMS, essas coisas, né? Você monta seu business muito antes de lucrar, antes de ter R$1 de lucro, você já está pagando imposto. Isso é absurdo, né? Tipo, isso é muito, muito, muito contra o empreendedor, né? Então a gente está perdendo uma chance de melhorar isso. Dava para fazer uma coisa bonita, que se brincar era arrecadatória, porque o economista, geralmente, o economista erra muito a conta de arrecadação no ciclo bom. Eu vi isso acontecer muito de 2004 a 2008, e agora também, recentemente, também. Então, se o cara se soltasse alguma coisa que fosse realmente pro-empresário, ia ser arrecadatório. A história da curva de Laffer, né, que a gente está à direita da curva de Laffer, não sei se é verdade ou não, é meio teórico, mas eu tenho certeza que todos os anos que eu vi que o Brasil foi bem, todos os economistas erraram a arrecadação para baixo. Né? Tem uma alavancagem ali, né? Então a minha visão, sendo bem honesta, é essa, tipo, tá ficando menos pior. O ponto principal era a simplificação e não veio, né? Sim. Exato, perdemos uma chance da vida, entendeu? Tipo, era hora de fazer uma coisa bonita. Então, minha resposta, sendo bem honesta, é um pouco negativa. Era muito negativa, agora é negativa. É isso, essa história de Brasil, né, João? Sempre assim, sempre deixando. A gente não perde uma chance de perder uma chance. É isso. É isso, Sara. Estamos perdendo a oportunidade? Não sei, acho que talvez seja cedo para dizer, né? Eu acho que a reação do mercado, claramente, o empresariado, né? A gente vê o empresariado se movimentando, indo para Brasília, conversando aqui e ali, então acho que talvez o desenho final mude. O que a gente escutou é que a reforma ela é meio fatiada, assim, você tem essa questão da arrecadação, né, de imposto de renda, mas você teria também, né, uma reforma dos impostos, né, o PIS, COFINS, e criar lá um único imposto. Então, acho que isso ainda está em discussão, né, eu não tenho uma opinião muito forte, porque o texto final, o desenho final ainda não foi anunciado. Mas, assim, de saber que o governo está ouvindo, né, os empresários, eu acho que é uma boa sinalização, né, eu acho que não vai ser imposto nenhuma grande mudança sem um consenso. Agora, assim, do pouco que eu sei, assim, eu acho que o que deve acontecer, né, as empresas vão pagar menos imposto de renda, isso é bom, né, fica mais dinheiro ali livre, ou para investir, ou para fazer aquisições, ou para pagar o dividendo, mesmo que tributado ou não. Então, você tem ali ainda algumas externalidades positivas da reforma. Eu acho que a principal delas é as empresas pagarem menos imposto. E como o Luiz Felipe falou, assim, né, esse pré-eleição, vai ter volatilidade, vai ter barulho, a gente sabe como é. Eu acho que todo mundo aqui, né, tem uma carteira diversificada, isso eu acho que já é uma proteção, né, você está diversificado, isso ajuda. Uma coisa que a gente gosta de fazer, né, e desde o primeiro dia de Dália, a gente acha que comprar bolsa e comprar dólar acaba sendo uma boa combinação.
Se tudo der bem, né, a bolsa vai subir mais do que o dólar vai cair. Se tudo der ruim, a bolsa vai cair e o dólar vai subir. Então, você fica ali num equilíbrio que a gente consegue dormir tranquilo a maioria das noites, né? E da eleição, assim, eu estava até discutindo com o Hirai esses dias, né, falando de eleição, dos presidentes que a gente teve, né, desde a redemocratização, né, olha só a lista. A gente teve o Sarney, Collor, o Itamar, 2 vezes o Fernando Henrique, 2 vezes o Lula, 2 vezes a Dilma e o Bolsonaro. Assim, o que mais pode surpreender em 2022, né? Assim, a gente já está preparado para qualquer cenário. E eu acho que independente se é o A, B ou C, o Brasil tem instituições fortes, maduras, a população está acordada, está vigilante, está protestando, está reclamando. A tecnologia, né, o Facebook, o WhatsApp, o Twitter ajuda pra caramba, né? Acho que os políticos ficam cada vez mais com o telhado de vidro ali, mais preocupados. Então, acho que independente de quem seja, eu acho que a direção que a gente está tomando, ela está certa, né? A gente fez a reforma da Previdência, a lei do saneamento, a lei da Telecom, está fazendo a reforma tributária. Acho que não vai ter grandes mudanças, assim, um pouco para cá, um pouco para lá, de cada candidato, mas eu acho que a direção tá indo certo. Perfeito. No final das contas, o que realmente importa para a gente é o lucro das empresas, é o fundamento que está cada vez mais nos surpreendendo positivamente. Matheus, tem muitas perguntas que eu gostaria de fazer, a gente está chegando quase ao tempo final, mas tem a pergunta do pessoal aí que subiu no chat, então se você puder levantar essas perguntas para a gente finalizar. Pessoal, tivemos aqui algumas perguntas, mas eu vou tentar juntar algumas em um tema só, um tema que movimentou o mercado nessa semana, que foi a China. Como é que fica, na visão de vocês, a situação da China, especialmente as empresas de tecnologia chinesas, depois dessa intervenção do governo? Ainda é uma oportunidade ou um risco político, na visão de vocês, vinda da China, se elevou de maneira muito forte, a ponto de justificar uma redução no investimento? O que vocês acham? Ia pedir para a Sara começar, ela já falou um pouquinho de China aqui. Enfim, qual a sua visão? Vamos lá, é difícil, assim, né? Esse risco China, de algum modo, ele sempre foi um pouco conhecido, né? Assim, é um governo intervencionista, é um governo que manda e desmanda, e todo mundo obedece, né? Então, sempre houve um pouco dessa preocupação. E aconteceu. Quando a gente olha, assim, algumas empresas, de fato, essa correção que o mercado teve deixou algumas empresas num nível de atratividade muito grande, né? Um valuation bem atrativo, histórias boas. Mas dá medo, né? Sei, é aquela questão do risco-retorno, às vezes é melhor ganhar um pouco menos e consistente, né? Replicável ao longo do tempo, do que fazer uma aposta que, sei lá, a carta pode virar ao contrário. Mas, sem dúvida, assim, parece ter criado uma oportunidade, mas dá medo, assim, porque, de novo, né, é diferente dos Estados Unidos, né, que super apoia o empreendedorismo, capital privado, propriedade privada, né, um governo, uma cultura liberal, sei lá, eu acho que até reforça essas características positivas das empresas americanas e da cultura americana. Então, assim, para mim não é muito óbvio, tá? Sei lá, olhar essas empresas na China agora após essa correção. Acho que tem que avaliar bem os riscos ali, porque lá o negócio é diferente mesmo, né? Eu sou medrosa. Luiz, você quer comentar alguma coisa sobre o tópico China? Bom. Não sei se tem muito para agregar nessa discussão. Se a gente tem uma abordagem aqui, é meio filosofia nossa de como encarar a atividade de investimentos, como é que a gente encara, que a gente oferece para os nossos clientes. A gente sempre formou essa aqui uma cultura de tentar ter um grupo que busca excelência, trabalha no longo prazo, mas em cima de diferenciais, né? Não acho que tem diferencial nem em fazer hoje stock picking
acho que quase lugar nenhum fora do Brasil. Acho que aqui tem muito claro onde é que estão os nossos diferenciais e acho que consigo fazer aquilo que eu comentei antes, né, essa leitura de quais são os riscos que a gente está correndo e comparar isso com a oportunidade. Isso não é um troço trivial para ser feito, não é a maneira como a gente encara o mercado financeiro como uma coisa extremamente competitiva no mundo todo, e para ter essa avaliação bem feita de risco versus oportunidade, a gente acha que faz bem onde a gente acha que está muito próximo, tem diferenciais, e a China está muito distante. Eu gastei muitos anos da minha vida indo para a China para entender lá, enfim, as dinâmicas que estavam acontecendo lá. Na época era commodities, que a gente ia tentar entender oferta e demanda lá atrás e tal. E deu para entender um pouco, assim, do nível de complexidade, do quão diferente eles são, em termos de cultura. Tem um histórico ali grande de uma economia que está em transição, né? Tem uma composição política muito diferente do que a gente tem aqui no Oeste. Enfim, aí os riscos, não sei se a oportunidade é grande o suficiente para os riscos. A gente sabe que é um mercado gigantesco, que vai continuar crescendo, vai se tornar a principal economia do mundo, provavelmente antes do final dessa década. As oportunidades que se tem de criação de riqueza nesse ambiente de crescimento são enormes. Ainda tem apesar da população envelhecendo, ainda tem uma economia aqui com uma quantidade grande de gente de renda média que pode impulsionar o mercado consumidor interno. Quer dizer, tem muita oportunidade, mas é isso, é um risco, né? Hoje são os grandes bilionários que se formaram na última década, meio que uma competição de política, inclusive, com o Partido Comunista. Não sei muito onde é que eu encaixo aqui a minha tese de investimento nessa mistura. Vamos lá, tentando dar meus 2 centavos eu concordo 100% com o Luiz. Eu tenho a menor ideia se é oportunidade ou não lá de investir. Mas eu gosto de ficar tentando pensar em quais são as implicações, né, e o que muda pra gente aqui no nosso dia a dia. Primeiro, assim, eu concordo com a Sara que é algo de se esperar, e bom, nada muito diferente do que a gente imaginava, mas de fato teve um crescimento da intensidade nos últimos meses. Tudo começou com a história do Jack Ma ali, depois teve mais uma, teve o Didi, agora teve essa, enfim, o fato é que isso aumentou recentemente. Aí vamos pensar por quê, né? Mil lucubrações. Tem o fato de que talvez um certo populismo é legal quando você chega perto da história dos 100 anos do partido. Enfim, o equivalente para a nossa cultura aqui é o político ser mais populista chegando perto de uma eleição, né, que a gente sabe que acontece, né? Mas eu acho que algumas consequências a gente consegue tirar. Uma delas, por exemplo, é que a ponte do dinheiro entre a China e o resto do mundo dá uma fraquejada. Eu acho que investidores americanos vão pensar 2 vezes antes de comprar empresas chinesas agora, né? Por causa disso, por um tempo. E qual que é a implicação disso? O dinheiro continua por aí, né? Esse dinheiro talvez vá para outro lugar. E aí talvez empresas de setores parecidos, só que em lugares onde as instituições são diferentes, ganhem o que eu chamo de valor de escassez, né? Por exemplo, não dá para colocar lá no Alibaba, tem um Mercado Livre aí na América Latina, né? Sem querer puxar a sardinha aqui para a posição nossa, e já puxando, mas eu acho que isso pode acontecer, né? Que é ganhar um pouco de valor de escassez ou um prêmio. Tem 2 efeitos. Tem um efeito que muito investidor olha o mundo como cestas, né? Daí tem a cesta do mercado emergente, né? Que está o Brasil e está a China. Aí essa cesta é prejudicada porque está o Brasil e a China, e a gente apanha de graça por causa disso. Que eu acho que ontem teve um pouco disso. E tem esse efeito, eu acho que esse efeito do fluxo ganha no curto prazo. Claramente vimos isso ontem, claramente. E aí vem o segundo efeito, que é isso que eu falei, que essa ponte com problema, enfim, outras pessoas vão ganhar, eles perdem e outras pessoas ganham com isso. Então acho que é um pouco disso. Beleza, obrigado. Rafi, você quer complementar com uma visão? O meu job aqui, nesse caso, cara, assim, bom, aqui boa parte a gente não tem nem produto para falar de alguma tese que seja alocada lá, né? Então, mas
evidentemente, vem muita pergunta com preocupação do que vai afetar aqui, né? E do que vai... o que pode pegar aqui. E até agora, assim, se for para ver alguma coisa, até vejo algumas coisas razoavelmente positivas, até, entendeu? Se você tem alguma dificuldade, é essa questão dessa cesta de fluxo, né? Eu faço muita análise nesse sentido, né? De trabalhar com muita performance relativa, entender, né, literalmente correndo atrás do fluxo, né? Para onde ele está mirando, assim, eu concordo com o Braga. Ontem eu tenho certeza absoluta que foi um pouco desse movimento, aliás, hoje também um pouco, né? Que já dá para esperar como é que vai ser a abertura um pouco mais aí de Ásia e Pacífico para essa madrugada, mas é mais sensibilidade ao movimento de curto prazo, ali, de coisas para você responder para 2, 3 dias, né? Agora, de maneira estrutural, é sempre uma verdadeira incógnita. Você acha que você está entendendo China, vai acontecer alguma coisa que você vai passar a não entender mais, e isso vai dar um reset, né? Joguinho, né? Volte para o começo. As coisas começaram a mudar, né? Então, nesta linha de pensamento, para este caso, essa pauta em si, eu prefiro olhar absolutamente o curto prazo e ver os impactos ali para os primeiros dias e está de bom tamanho. Beleza, obrigado. Continuando com as perguntas, a gente teve muita pergunta sobre China e muita pergunta sobre eleição. A gente já falou um pouco de eleição, que não altera muito a trajetória das empresas num prazo mais longo, mas linkando aqui até um pouco com o que o Rafi falou, né, de olhar o fluxo, de olhar o prazo um pouco mais curto. Rafi, o que você acha que, né, para o pessoal é interessante de ter como proteção nas carteiras na eleição? A gente já falou que não é para agora, mas sim, mais para quando chegar a hora assim, da eleição de fato, você vê como uma boa proteção. O dólar ainda tem teria espaço para se apreciar num cenário adverso na eleição? Olha, eu fiz 40 anos recentemente, então eu já me considero a turminha das antigas já. E tem sempre aquela coisa de você pensar o dólar, né? Dólar, proteção, tal, dólar o tempo inteiro, assim. Mas eu também tenho que reconhecer que a transformação para o mercado dos últimos anos, né? E a quantidade de empresas, a tecnologia, o mercado aberto, o conhecimento chegando até as pessoas, isso para mim é mais relevante. Aí, na hora de você falar de proteção, a primeira coisa que eu gosto de trazer, ao invés de chegar e fazer como fazia lá atrás, né? Se não, proteção, a gente pensa no dólar, pensa numa put, pensa no lançamento coberto, pega a sua carteira, vê o beta dela, vem calcular, vamos fazer assim, vamos ver dessado, trabalhar uma posição oposta, ativos não correlacionados, tal. Hoje eu entendo que, dado a diversidade de ativos que a gente tem, novas companhias e o acesso que você tem hoje ao mercado internacional mais fácil, principalmente o investidor, pessoa física, que antes era bem mais difícil, complexo, complicado, hoje é muito fácil. Então, acho que a proteção, primeiro, é conhecer o que você está fazendo. Essa, para mim, é a melhor proteção que existe. Aí pode ser período eleitoral, pode ser para o problema da China, e alguma guerra comercial, guerra de preço, qualquer coisa. Se você conhecer o que você está fazendo, já é um mecanismo maravilhoso para você atravessar os momentos de turbulência e viver o Brasil como ele sempre foi. Acho muito difícil mudar, que é turbulento, né? Não existe paz aqui, se você vai todo mundo de tranquilidade. Esquece, errado é você que está tranquilo. Se você está tranquilo, é porque tem uma coisa muito errada acontecendo. Então, o conhecimento hoje, ele é amplo, as pessoas estão tendo mais acesso, a capacidade hoje de você conversar com gestores, pessoas que estão no dia a dia do mercado, pelas redes sociais, para você chegar à informação que você precisa hoje, é mais fácil. Então, o conhecimento para mim, a melhor forma de você atravessar algum período, buscar aí ativos que você vai conseguir atravessar um momento turbulento. E, por fim, acho que eu falei há pouco da maturidade do investidor, e, de fato, eu vejo mesmo bastante, as pessoas estão ficando um pouco cada vez mais maduras, entendendo mais os processos de mercado. Acho que isso é muito bacana,
mas eu entendo também que ainda é um resquício, que eu acho que é muito do passado ainda, né? Que do alto risco, que é perigoso, e aí é uma cultura do extremo, né? Ou vai ou racha, sabe? Aquela coisa, tipo, pintou alguma coisa, será que eu tenho que zerar tudo a minha carteira? E aí cai tudo, você pode comprar tudo de volta agora, assim. Isso eu acho que ainda falta um pouco mais. Assim. Ninguém quer atravessar um período neutralizando os extremos. Né? Todo mundo quer tomar atitudes extremas num período extremos. Isso, obviamente, estou falando para o meu universo, que é mais ligado à pessoa física, do meu dia a dia. Certamente, para todas as teses, para o mundo do buy-side, para os gestores, é de você neutralizar, né? Tanto muito para cima, muito para baixo. Então é isso, você vai buscar a proteção conhecendo bem aquilo. Hoje você tem esse acesso. Aliás, estão aí os assessores de investimento, né, os verdadeiros agentes dessa transformação para levar esse caminho. Acho que é exatamente o que nós estamos fazendo aqui, para justamente você olhar. E aí, evidente que você pulveriza o seu portfólio, né, não ao ponto de desidratar ele, né, porque às vezes você vê alguns portfólios que pode andar o que for, que você vai ter uma empresa que está caindo muito, outra subindo, você vê o cara está lá desidratado, né? Não, você tem que ter um portfólio eficiente, mas combinando multiclasses de ativo, tendo um pouco de câmbio, tendo um pouco de mercado internacional, você tem acesso a ele. Para mim, esse é o caminho do que simplesmente dizer, não, compra um dólar, faz o seguinte, você compra uma put, faz assim e tal. Tudo tem custo, né? E eu acho que dentro desses custos, né, de você buscar a proteção, para mim, o mais barato ainda é você estudar e olhar o que você está vendo, sem sombra de dúvida, é o que vai e fica para sempre. Pô, show de bola, perfeito. Acho que a gente está chegando no final da palestra. Eu queria agradecer muito a todos vocês. Vamos para as considerações finais. João Braga, muito obrigado. Espero que em breve a gente consiga trazer todos vocês nas nossas unidades. Estamos com o escritório novo em Ribeirão, Araraquara, Campinas, Piracicaba. Então, assim, por enquanto, a gente segue por aqui, mas em breve, se tudo der certo, a gente vai fazer de forma presencial. Muito obrigado, João. Vai ser um prazer ir por aí e receber vocês aqui também no escritório da Encore. Foi um prazer participar com amigos. A Encore, essa semana, final da semana, vai completar 6 meses, novinha, né? Mas a vantagem de completar 6 meses é que a gente vai poder falar de performance e tal. Então eu devo soltar uma carta contando nossos acertos e erros. A ideia é ser bastante transparente, é prestar conta mesmo, quando acerta e quando erra, para o cliente ficar tranquilo de, não, beleza, eu sei porque ele está acertando, eu sei porque ele errou, eu sei porque... E assim, deixando o dinheiro para o longo prazo, que é o jeito que a gente acha que talvez, quem sabe, a gente sabe ganhar dinheiro. No curto prazo eu tenho certeza que eu não sei. No médio e longo prazo eu acho que talvez, quem sabe, a gente sabe alguma coisa. E é isso, a gente ainda está pequenininho, estamos com 400, chegando em 500 milhões de reais. Precisamos captar aí para pagar o time aqui, que o time ficou grande e bom, mas é caro, né? Então precisamos correr um pouquinho. Então eu quero agradecer muito vocês e contem sempre comigo e com a Encore, que é sempre um prazer. Legal, João. Sara, muito obrigado. Também queremos em breve que vocês da DARI estejam aqui com a gente. Não, com certeza, Gabriel. De novo, obrigada pelo convite. Super legal o papo com o Braga, Luiz, amigos também. Agradecer o convite e contem com a gente, presencial, online, o que vocês quiserem. Legal, muito obrigado, Luiz. A terceira vai ser segunda nossa, né? A terceira vai ser presencial. É isso aí. Bom, obrigado pelo convite. Foi um prazer bater esse papo aí com Sara, João, com o Rafi, com você. É isso, né? A próxima, esperar passar essa história de Covid, passar um pouco desse frio também, né? Que a gente não sai da toca aqui. Mas vamos fazer presencial. E queria dar os parabéns para vocês e tal. O evento excelente, o trabalho que vocês fazem. De educação para o investidor, pessoa física, é algo super relevante para o nosso mercado, é parte aí desse processo de amadurecimento e, enfim, muito sucesso para vocês. Muito obrigado, Luiz. Rafi? Extraordinário.
Obrigado, cara. Valeu, fantástico aí. Parabéns pelo trabalho de vocês. A gente aqui da Eleven é muito feliz de estar próximo de vocês. A gente acompanha o trabalho de vocês há bastante tempo, no dia a dia, né? Praticamente todos os dias, né? E é fantástico, pô, um evento extraordinário. Eu acho que levar esse conhecimento para a turma é um caminho que é de construção, de criação de valor, de conhecimento. Então, conte com a gente aqui na Eleven, com todo o nosso time aqui, para continuar fazendo esse trabalho extraordinário. Obrigado aí, deixo um abraço também a todo mundo aí, todos os colegas aí. Excelente dia. Um abraço, Rafi, legal. Vamos finalizando. Lembrando que o evento só está começando. A gente já tem o Paulo posicionado, né, o Paulo Gama, que é o coordenador político da XP. Então, agora, linkadinho, já entramos um pouquinho no tempo deles. O Luiz Toló e o Antônio vão estar juntos com o Paulo Gama para falar um pouquinho desse cenário político que a gente já falou um pouquinho aqui nesse painel. E depois, logo depois, eu e o Gustavo Peretti estaremos juntos novamente para falar com o Rafael Selegato sobre fundos imobiliários. Então, Gabi, pode tocar aí que tem bastante coisa para acontecer ainda. Um abraço a todos. Tchau, gente. Acho que todo mundo concorda que essa mesa agregou muito, bastante relevante todos os pontos, né, discutidos. E agora a gente vai aguardar o próximo painel, que vai abordar a reforma, CPI, privatizações. O nosso convidado, que é o Paulo Gama, atual coordenador e analista político da XP, já está aí aguardando. Então, dentro dos próximos minutinhos, a gente já vai começar. E quem vai fazer essa intermediação vai ser o Luiz Tolói e o Antônio. Logo, logo a gente já começa.